Eu converso agora com o Flávio Rosa, diretor Brasil da Barlovento. Flávio, você acabou de participar de um seminário, de um painel que falou sobre energia eólica offshore. Você estava posicionando ali as potencialidades do Brasil em relação aos demais países. Eu gostaria que você falasse para a gente em que patamar o Brasil se encontra na exploração da energia offshore. Bom, obrigado pela pergunta. Na parte de eólica offshore, nesse recurso, o Brasil hoje em dia não tem nenhum parque eólico instalado. No onshore, que é dentro do país, né, nós somos o sexto país com mais instalação offshore no mundo. E isso é nós instalamos esses parques aí desde 2009 e no ano passado também foram 2,5 gigawatts instalados e no ano passado, 2025, nós tivemos aí, fomos o sexto lugar também. Então, hoje, em termos de energia eólica, você tem China, Estados Unidos, Alemanha, Índia e Espanha e Brasil. Então, nós somos aí o sexto principal país. Mas em relação à eólica offshore, já se pode pensar no Brasil caminhando seguramente nesse sentido, para termos parques tão pujantes quanto dos demais países? Bom, é um longo caminho. Hoje, tanto aqui no Brasil quanto qualquer outro país, para você ter um parque offshore instalado hoje, você precisa ter começado os estudos no mínimo uns 10 anos atrás. Então é isso que a gente está desenvolvendo hoje. O governo e as entidades, nós estamos criando aí as regras para iniciar os estudos. Então a gente imagina aí que nós estamos hoje em 26. Então, em 2035, a gente pode começar aí, dando tudo certo, a gente começar a ter instalações aí de eólicas no mar, aqui no Brasil. A legislação é um obstáculo a ser superado? Sim, sim. Hoje, mesmo com os avanços que a gente já vem tendo, principalmente aí com o Ministério de Minas e Energia e o Conselho Nacional de Política Energética, hoje nós não temos as regras postas. Então, os empreendedores, eles não têm segurança jurídica e não têm apetite para assumir os riscos hoje, porque você não tem essas regras bem consolidadas. Então, ou seja, hoje o governo federal, né, não deixa essa fonte começar os estudos. A gente não consegue nem começar. E como abrir essas portas para esse diálogo, que parece tão promissor para o país? O diálogo existe. Esse mercado até foi criado agora, esse ano, uma coalizão de empresas e já tem aí mais de 20 empresas focadas nesse setor para melhorar esse diálogo, porque o diálogo existe. Você já teve, só esse ano e ano passado, já tiveram 2 audiências públicas no Senado e na Câmara. O Conselho Nacional de Política Energética tem um GT que faz reuniões periódicas sobre o assunto, mas que o assunto é muito complexo. Como a gente falou ali na palestra, esse GT tem 23 instituições e cada instituição com seu viés. Então, o mar ele é um local que é público, né? É um bem público da União. Então você tem ali vários agentes, cada um puxando para o seu lado. Então você chegar num consenso de 23 órgãos não é uma coisa tão simples. Qual o peso da academia nesse debate? Olha, a academia tem ajudado muito. Por exemplo, existem inovações e estudos aí acadêmicos de estado da arte que têm sido feitos para trazer, principalmente para trazer a experiência de fora para cá. Então,
A academia, tem um lado da academia que é um pouco complicado, mas tem o outro lado da academia, que é o lado que propõe soluções, que é muito importante para isso, para mostrar que, às vezes, algumas ações que parecem que são novas, ou que são complicadas, ou que são perigosas, você já tem tecnologia para resolver. Como foi falado ali também a questão do ruído. Muito se diz, né, que quando você vai instalar uma eólica offshore, você tem muito ruído ali para colocar as estruturas. Realmente, de fato, isso existe. Porém, você já tem tecnologias para minimizar esse ruído e praticamente não tem impacto nenhum para os animais ali próximos. Então, a academia está aí para isso, para mostrar inovações e para desmistificar algumas narrativas aí que a gente vem, são coisas aí da década passada, mas muita gente continua falando. E para concluir, qual a importância de um evento como esse que a Beia-Mar traz aqui para São Luís do Maranhão nesse contexto? Olha, mais uma vez, é a segunda vez que eu participo, esse evento foi sensacional. Por caso de eólico offshore, é um setor muito para frente. Ele, como eu falei, né, ele é ir para 2035. Porém, você tem que começar agora. É como uma linha de transmissão. A linha de transmissão também, as linhas que estão sendo construídas agora, elas foram estudadas há 5 anos atrás, às vezes 10 anos atrás. Então, o setor de energia ele precisa desse planejamento. E se você não engajar, tanto aqui a FIEMA, os órgãos, as empresas, o setor empresarial, não tiver engajado hoje, esse setor nunca sai do lugar. Então, um evento como esse é essencial para abrir os olhos do setor aqui do Maranhão, para mostrar que existem atividades para hoje, tem muita coisa de energia que é um assunto de hoje, mas também existem assuntos para o futuro. E se a gente não pensar no futuro, ele não vai nunca chegar. Então, esse evento aqui foi sensacional, pegando aí toda a parte de portos, apoio logístico e terminando aí com o que a gente acha que é o futuro, que é a energia eólica offshore. Esse seu comentário agora me ensejou mais uma pergunta. É possível pensar numa tecnologia genuinamente nacional na produção das operações dessas usinas de produção de energia eólica offshore? Olha, é muito interessante essa pergunta, porque hoje, o que existe hoje da eólica offshore no Brasil? Pesquisa e projetos piloto. Então, você tem um projeto piloto no Rio Grande do Norte, um projeto piloto no Rio de Janeiro e tem um projeto piloto do Rio Grande do Sul. Todos buscando tecnologias diferentes das que são usadas lá fora, devido ao nosso mar. Nosso mar tem características que você não acha lá fora. Então, 100% é difícil, mas eu imagino que quando esses aerogeradores começarem a ser instalados, você vai ter uma boa participação de tecnologia nacional. Não dá para saber quanto e também não vai ser 100%, mas com certeza vai ter tecnologia nacional nesses aerogeradores, sim, com certeza. É possível vislumbrar isso não com certo otimismo? Sim, porque como eu falei, são 10 anos. Então, e aí volta, né? A academia tem que começar a estudar esse assunto hoje, porque não é simples você colocar um aerogerador, nem onshore, nem offshore. Mas se você começa com os programas hoje de capacitação e de inovação, daqui a 10 anos você já vai ter alguma coisa. Obrigado.